Boa noite. A proposta do Frente a Frente da sexta-feira é mostrar o contexto da igreja vinculado com o cotidiano humano. Uma ótima noite a todos. Sociedade e igreja estão entrelaçadas. O Brasil está sensibilizado esta semana com as fortes chuvas e as catástrofes climáticas que atingem o estado do Rio Grande do Sul. A ocorrência de ciclone extratropical no sul do Brasil acontece em setembro, mês da Bíblia. Como ter como norte a palavra de Deus para não perder a esperança na vida diante das tragédias, hein? O Frente a Frente de hoje recebe online de Santa Maria o arcebispo metropolitano e presidente do Regional Sul 3 da CNBB, Dom Leomar Brustolin. Boa noite, Dom Leomar. Obrigado por participar com a gente. Boa noite, Luciana. Boa noite, Paulo, Dom Cleonir, a todos. É uma alegria estarmos aqui também dialogando e refletindo sobre um momento bastante delicado que passa o Rio Grande do Sul, mas é bom estarmos juntos. Dom Leomar Brustolin nasceu em Caxias do Sul em 15 de agosto de 1967. O arcebispo de 56 anos cursou filosofia em Caxias e teologia na PUC do estado do Rio Grande do Sul, concluindo em 1990. Leomar Antônio Brustolin foi ordenado padre em 20 de dezembro de 1992. Obteve mestrado em Teologia Sistemática na Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, concluindo em 93, e concluiu doutorado em Teologia Sistemática em Roma no ano 2000. Dom Leomar Brustolin foi ordenado em 25 de março de 2015 pela imposição das mãos do arcebispo Dom Jaime Spengler. Dom Leomar inicialmente foi bispo auxiliar de Porto Alegre até 2 de junho de 2021, quando o Papa Francisco o nomeou para ser arcebispo de Santa Maria, tomando posse no dia 15 de agosto daquele ano, sucedendo a Dom Hélio Adelar Hubert na arquidiocese. Dom Leomar foi eleito na Assembleia Geral dos Bispos da CNBB deste ano, presidente da Comissão Episcopal de Pastoral para Animação Bíblico-Catequética da CNBB e foi eleito também presidente do Regional Gaúcho da CNBB. Dom Leomar, como o Evangelho nos ensina a ter esperança diante de tragédias como estão vivendo aí com as chuvas no Rio Grande do Sul, hein? Um abraço, Dom Leomar. Pois é, Paulo, que momento importante esse de nós recuperarmos a esperança, eu diria reconstruir a esperança em meio a tanto sofrimento, tanta dor. Mas a palavra de Deus, ela é repleta de histórias marcadas por provações, desafios. Eu nem preciso lembrar só a história de Jó, mas ao longo de todo o texto sagrado, pessoas passaram provações muito grandes. Mas é interessante olhar para a pessoa que passa pela provação. Ela se sente amparada por Deus e por isso ela não tem medo. Aliás, a palavra "não tenhais medo" é uma linha que atravessa toda a Sagrada Escritura mais de 300 vezes. E por isso eu acho que, escutando as pessoas aqui, Paulo, Luciana, Dom Cleonir, escutando as pessoas que sobreviveram ao flagelo, muitas dizem que a única esperança estava em Deus. Quando nada mais existe, a pessoa se encontra com Deus e espera nele. E por isso tem esperança. Nossa esperança não é em coisas, é em alguém. E a Bíblia nos ensina assim. Por isso se superam tantos momentos. Não existe uma lógica, não existe um raciocínio. Existe simplesmente uma intuição no coração humano de ir ao encontro das pessoas e confiar. Por isso, eu digo, a palavra de Deus nos ensina a dar razões da nossa esperança, e a nossa esperança é uma pessoa, é Jesus Cristo. Não tem nada pior num flagelo como esse do que a solidão. E agora, esses gestos de solidariedade, de estarmos juntos, reconstruindo o que está acontecendo, mostra também que a fé é bem mais forte do que tudo, e que o amor é mais forte que a morte. Também presente neste Frente a Frente de hoje, online, o vice-presidente do Regional Sul 3 da CNBB, as Dioceses Gaúchas, Dom Cleonir Dal Bosco, bispo de Bagé, no sudoeste do estado gaúcho. Boa noite, Dom Cleonir. Boa noite, Luciana. Boa noite, Paulo. Boa noite, Dom Leomar. Boa noite a todos. De fato, estamos vivendo um momento aqui no nosso Rio Grande do Sul, momento
de muita dor, muito sofrimento, mas também de muita esperança, porque no momento nós estamos vivendo um momento de muita solidariedade, de comunhão, de partilha. Então, no meio de tanta tragédia, de tanto sofrimento, nós também percebemos a mão de Deus que se estende através da solidariedade, do amor de tantos irmãos e irmãs. Dom Cleonir Dal Bosco nasceu em Barros Cassal. Barros Cassal, cerca de 211 quilômetros de Santa Maria, onde está Dom Leomar. Dom Cleonir vai fazer 53 anos no próximo dia 25 de setembro. Ingressou no seminário da província dos Freis Capuchinhos do estado do Rio Grande do Sul em 20 de fevereiro de 1987. A primeira profissão religiosa de Dom Cleonir foi no ano de 94 e a profissão solene em 1998. Dom Cleonir foi ordenado diácono em 20 de setembro de 98, padre em 20 de fevereiro de 1999. Dom Cleonir foi ordenado bispo de Bagé em 1º de dezembro de 2018, tomando posse no dia 16 de dezembro daquele ano. Dom Cleonir Dal Bosco, como ser uma igreja em saída nessas tragédias, onde às vezes até sair de casa é um perigo, hein, Dom Cleonir? Eu estou na fronteira do Brasil e Uruguai, sul do nosso estado e do nosso Brasil. E na nossa fronteira a gente vive, graças a Deus, vivemos numa fronteira, a fronteira da paz, é conhecida assim como fronteira da paz, onde convivemos como irmãos. Estado Brasil e Uruguai vivemos como irmãos. E essa igreja em saída que nós vivemos aqui na fronteira do Brasil, nós experimentamos isso de forma bem participativa, solidária, com os nossos irmãos do Uruguai. Nós vamos acompanhar agora a participação da jornalista Ana Lúcia Schiapati no Frente a Frente desta sexta-feira. Boa noite, Dom Leomar. Eu quero saber qual foi a reação do senhor de ter recebido uma carta do Papa Francisco sobre a tragédia das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Obrigada. Boa noite, Ana Lúcia. Nós recebemos um telegrama do cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, manifestando a solidariedade do Santo Padre, o Papa Francisco, com todos os que sofreram com o flagelo das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Foi dirigida a nós, bispos do Rio Grande do Sul, a todo o clero, a todos os fiéis cristãos leigos e leigas. Acho que aqui se manifestou algo muito importante. Primeiro, uma iniciativa do Papa. Nós não pedimos, o Papa é que olhou para a nossa realidade e, com o olhar paternal, ele escreve. Uma palavra muito forte que o Papa escreveu, entre as belas palavras, é: estou com uma solidariedade orante. O Papa reza pelas nossas intenções e ele elenca no telegrama a preocupação com os mortos, com os desaparecidos, com os enlutados, com aqueles que perderam tudo. Basicamente, ele recorda de um por um daqueles que passam por esta provação. Certamente, o que o Papa escreve traz, de forma muito concreta, um alívio, um amparo, uma força para quem está sofrendo. Não estamos sozinhos, estamos juntos. E, nesta hora, aquele que é o apóstolo dos apóstolos, aquele que é o Pai, escrever significa não só lembrar, mas proximidade, encontro. Conversamos com algumas pessoas vitimadas por essas enchentes que disseram que isto animou-as a continuar reconstruindo a vida. O Papa Francisco, na sua sensibilidade, tocou a realidade, tocou as feridas que esta enchente trouxe para nós e, como bom samaritano, derramou vinho e óleo, isto é, aliviou e fortaleceu a reconstrução. Deus seja louvado pelo pastoreio, pelo magistério do Papa Francisco entre nós. Dom Leomar, inclusive o regional fez uma nota de solidariedade e as paróquias estão unidas, né? Todos tentando prestar solidariedade aos atingidos. Pois é, Luciana. Isso é muito interessante. Nós
motivados por este momento tão complexo, se criou uma rede de solidariedade. Já existe em vários âmbitos na sociedade, não somos só nós, mas nós também queremos dar a nossa participação. Por isso, a CNBB Sul 3 abriu um Pix, né, propôs um Pix, com uma conta onde as pessoas podem depositar valores que vão ser repassados imediatamente, já foram até repassados, estão sendo repassados assim que entra, para as realidades mais afetadas, especialmente para aquelas comunidades, porque as igrejas têm sido verdadeiros hospitais de campanha, onde se recolhem ali donativos e pessoas, acima de tudo pessoas, e as doações estão chegando, alimentos, roupas, água, materiais para a limpeza, porque a reconstrução começa com uma limpeza. E organizar a caridade é muito importante nesta hora, porque pode chegar muitos mantimentos e muitos donativos e esquecer de outros importantes. Foi curioso, porque chegou uma hora que nessas cidades mais atingidas, aquelas 2 cidades especialmente foram totalmente devastadas, Mussum, na Diocese de Santa Cruz do Sul, e Roca Salles, na Diocese de Montenegro. Uma das doações importantes era, por exemplo, botas, galochas, vassouras, para poder limpar, para poder começar. E eu recordo também que alguém chegou a pedir vela, porque sem luz elétrica, sem vela. Pequenas realidades assim, que nós precisamos ficar muito atentos para poder ajudar. Eu quero destacar aqui o trabalho incansável também dos padres que residem lá nesses lugares. Eles foram os primeiros a abrir as portas dos salões e das igrejas para acolher as pessoas, não sem grande cansaço, não sem grande preocupação mesmo com o seu povo. E, portanto, estamos totalmente solidários numa igreja que no Rio Grande do Sul inteiro se une, mas também no resto do Brasil. Nós temos recebido apoio concreto de vários lugares do Brasil para recuperarmos o que as águas levaram. Dom Cleonir, como fazer para que todo esse mutirão, como disse o Dom Leomar, possa chegar lá na ponta, lá em quem está precisando, nessa trajetória, inclusive com a participação da CNBB? Como fazer para os donativos chegarem àqueles que necessitam? Como fazer esse controle? Nessa semana, eu estive orientando um retiro em Guaporé, e eu passei pelas cidades de Mussum, Roca Salles, Arroio do Meio, e pude visualizar essa realidade que está aí. E, de fato, não é um dia, não é uma semana, vai ser um período longo para reconstruir tudo aquilo que sofreu. As famílias, as pessoas, os bens materiais, vai um período muito longo para isso. Um dado muito importante que podemos complementar isso que Dom Leomar diz, as nossas igrejas se tornaram, de fato, hospital de campanha. Recorda que essa frase é uma frase do Papa Francisco, que recordava que as nossas igrejas devem ser, nesses momentos trágicos e dificuldades, lugar de acolhida, de amparo, e aqui nós vivemos esta realidade. Nossas igrejas são os verdadeiros hospital de campanha nesse momento, acolhendo todo esse povo. E assim, a CNBB, como igreja, está muito presente. Além de todos os padres já da região, das cidades onde estão, também a CNBB, os religiosos se uniram, estão presentes, fazendo um trabalho de acompanhamento, de escuta, de orientação, que muitas pessoas estão em pânico, ainda em pânico, vivendo esse momento de crise. Imagina uma pessoa ficar 12 horas, 15 horas em cima do telhado de uma casa, esperando socorro e vendo a água chegando, né? Vendo muitas famílias, vendo o próprio filho sendo morto, levado pelas águas, o membro da família. Então, assim, eu acho que esse momento foi um momento de muita dor, muito sofrimento. As contribuições que estão chegando, é claro que elas vão chegar através da diocese, através da paróquia, aquelas famílias que mais precisam.
o olhar do padre que está lá na paróquia, o olhar do padre, das lideranças, dos conselhos dessas paróquias, será a ponte para chegar àquelas famílias que mais precisam. Então, continuamos essa campanha como Regional Sul 3 e já está chegando, já está indo lá naquelas pessoas mais necessitadas. Se essas tragédias têm ligação direta com a questão da casa comum que tanto o Papa Francisco fala, isso tem relação direta ou não, Dom Leomar? Eu acho que alguma relação tem, mas é bom lembrar, por exemplo, que todos os peritos dizem que nunca houve no Rio Grande do Sul uma tragédia natural dessa proporção. Foi além do normal, né? Foram muitas chuvas. Em Mussum, o rio não fez a curva, o rio entrou na cidade. Então, claro que tem a questão do desmatamento, tem a questão da exploração do solo, a forma de trabalhar, mas também existe, isso precisa ser cuidado. A gente deve fazer o máximo de cuidados com isso. Mas se eu olho algumas tragédias como o terremoto no Marrocos e a enchente na Líbia, com 5 mil mortos, mostram que há duas situações que precisam ser consideradas. Aquilo que nós podemos e devemos fazer para proteger a casa comum. Acho que essa questão de nós pensarmos mais de que habitamos um ambiente, que nós não somos onipotentes, que não podemos explorar e desfrutar deste planeta sem medidas, porque tem consequências. Por outro lado, também vem acidentes. Um vulcão, um terremoto, um ciclone. Eu acho que aqui precisamos ter um pouco eu diria assim, desse balanço, esse equilíbrio entre aquilo que nós podemos fazer, mas nos prevenir, porque também situações inesperadas acontecem e que causam grande sofrimento, como este ciclone, essa tropical que abalou o Rio Grande do Sul. Dom Cleonir, como a igreja também poderia trabalhar em ações também de educação para uma educação ecológica? Então, nós recordamos, né, que o Papa Francisco vem nos ajudando muito nesse caminho. A exortação encíclica Laudato Si foi um grande sinal, já que o Papa nos apresenta ao mundo, e está sendo bem assimilada, está sendo acolhida essa encíclica do Papa Francisco Laudato Si. Nós, como igreja, devemos ser, sim, aqueles que ajudam a conservar esse grande projeto de Deus. Está lá no livro de Gênesis, no início do livro de Gênesis, este mundo criado por Deus, e ele mesmo viu que tudo era muito bom. Então, nós devemos trabalhar a pastoral da ecologia. Hoje temos que ter este olhar do cuidado da casa comum em todas as dimensões. E pode ser com pequenos gestos, pequenas atitudes, começando em nossa casa. Veja que quando nós começamos pequenos gestos, pequenos sinais nas nossas casas, isso vai ampliando na catequese, vai ampliando nas outras pastorais e vai chegando à sociedade. E hoje o nosso povo é sensível a essas questões. Então, o cuidado da casa comum, ele começa desde a separação do lixo reciclável e o lixo comum, né, que vai para a nossa pequena horta lá da casa, né? Então, a igreja vem motivando, a igreja vem orientando para pequenas atitudes, pequenos gestos que ajudam no grande projeto maior, né, no cuidado da casa comum e na qualidade de vida das pessoas. Então, hoje, uma pastoral ecológica que ajuda a cuidar da vida das pessoas, ela passa também por isso aí. Eu trabalhei toda essa semana aqui em Guaporé, semana que estamos finalizando, um retiro com os padres escalabrinianos, e o tema era esse, o cuidado, a espiritualidade do cuidado da vida humana, mas também o cuidado da casa comum do planeta. Os pequenos gestos são importantes, e quando eles vêm motivados por uma espiritualidade,
eles certamente têm mais sentido e conseguem se consolidar de forma mais orgânica. Dentro disso, vamos então à pergunta, a participação da Capital Federal, com a jornalista Beatriz Duarte para Dom Leomar. Beatriz. Como a Laudato Si do Papa Francisco pode ser passada de forma eficiente para todas as crianças? Obrigado, Beatriz. Olha, creio que a melhor forma de atingir as novas gerações sobre a consciência de cuidar da casa comum é a escola. É uma educação ecológica feita de forma sistemática, não esporádica nem eventual, com atividades próprias para a idade infantil. E a gente percebe, visitando as escolas, tenho visitado especialmente as escolas da Arquidiocese de Santa Maria, que há muitas iniciativas com projetos de conscientização sobre a preservação da casa comum. Acho isso indispensável e importante. Importante nós formarmos uma geração consciente dos limites dos recursos naturais. Nós somos herdeiros de uma tradição que diz: o importante é progredir, o importante é ir para frente, não custe o que custar. Percebemos que não podemos mais propor essa forma de nos situarmos no mundo. O mundo, o planeta, o ambiente exigem também de nós responsabilidade sobre o uso do planeta, sobre o habitar o planeta. Não sei se todos os professores que estão assistindo concordam, mas é até mais fácil trabalhar essa temática com crianças do que conosco, que somos mais adultos e talvez já nos habituamos a um estilo de vida mais predatório e menos de preservação e cuidado. Bom, de qualquer forma, Beatriz, acho que a escola é um lugar excelente, mas quero recordar aqui a Comissão Bíblico-Catequética, também um projeto de catequese, seja qual for o itinerário que siga, deve prever também esse cuidado com a criação. Aqui eu quero recordar o quanto São Francisco de Assis é estimado por esse cuidado que ele propõe também a toda a criação. Isso faz parte da fé cristã. As coisas visíveis foram criadas por Deus. Conservá-las como um jardim faz parte da espiritualidade do Gênesis. E manter isto é compromisso de todos nós, especialmente neste terceiro milênio, com as preocupações que temos. Dentro desse tema educação, ciência e catequese, nós vamos agora ao Rio Grande do Sul ter uma participação da Grace Posato. Sou de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, e a minha pergunta é: como a animação bíblica da pastoral pode ajudar a superar a leitura fundamentalista que não aceita a teoria da ciência sobre o início do universo? Enquanto a catequese ensina sobre Adão e Eva, a criação em 7 dias, as escolas se baseiam na ciência. E aí como fica a cabeça das crianças, né? Paulo, a Grace traz um desafio, sim, porque é preciso fazer uma leitura da palavra de Deus com a igreja e como igreja, e não simplesmente de acordo com a opinião de cada um, né? O que a igreja nos ensina, né? Por isso que a catequese precisa de pessoas muito bem preparadas. Sem uma boa formação, o catequista pode ser que ele conte histórias, que ele fale, que ele atraia, mas que não dê razões para a criança na escola ou para o jovem na universidade poder crer e compreender. Cuidado quando a gente separa fé e razão, ciência e religião. Ciência e religião não formam uma síntese, são caminhos diferentes, mas não precisam estar antagônicos, como alguns pensam ou propõem. Aqui tem uma questão de fundo. Nós precisamos ler a palavra de Deus com aquilo que ela tem de mais importante, Grace, que é a sua mensagem, que não quer ser uma mensagem fotográfica, não é um repórter quem escreveu aquele texto. Aquele texto dá um sentido, não é um texto nem científico, nem jornalístico, e, portanto, não pode ser fundamentalizado. Isto é,
Aquele texto precisa ser compreendido na lógica de quem escreveu e com a intenção que tinha ao escrever. A criação em 7 dias, e Adão e Eva, quer dizer para nós que tudo quem criou foi Deus. Tudo veio das mãos de Deus, e tudo que Deus criou foi bom. E que a criação do ser humano não é simplesmente resultado de uma evolução ao acaso. Há uma intervenção divina quando o ser humano aparece sobre a face da Terra. Trabalhar esses elementos e mostrar que os textos bíblicos, Gênesis 1 e Gênesis 2, por exemplo, que são os 2 relatos da criação, que são formas diferentes, até o Gênesis 2 é mais antigo que o Gênesis 1, formas diferentes de falar da mesma realidade, que tudo foi criado do nada, por Deus, por amor, e tudo foi bem feito. Aqui está a essência. Se nós nos pegamos na letra, nós perdemos o espírito. E Jesus, no tempo dele, sempre cuidou, porque existiam muitos fundamentalistas na época dele, que queriam pegar somente o texto pelo texto. E aí nós esquecemos, por exemplo, um texto muito bonito do Papa São João Paulo II, Fides et Ratio, que ele diz: a fé e a razão são como que 2 asas que enlevam o conhecimento humano para ter acesso à verdade. Então, fé e razão, ciência e religião, nós precisamos trabalhar mais isso. O preconceito de ambas as partes causou uma fragmentação nos saberes. Nós precisamos integrar esses saberes. É o desafio de uma educação integral e de uma fé professada, como bem diz o axioma de Santo Anselmo: creio para compreender, compreendo para crer. Então, não tem nada mais estranho à tradição cristã e também tradição católica do que separar crer e compreender. Por isso, Grace, todas as interpretações reducionistas, seja ela a fundamentalista, ou uma visão muito intimista da Bíblia, ou uma visão totalmente sociológica da Bíblia, é preciso integrar tudo. É preciso saber que a palavra de Deus tem um fundamento, mas que é muito maior do que a letra, que tem algo para mim, mas também para nós, tem algo para a alma, mas para o corpo também, de forma que não haja um dualismo, e que há uma mensagem para toda a sociedade. Veja o desafio que é formar um bom catequista. Eu acho que, no bom senso, os nossos catequistas vão caminhando nessa direção. Dom Cleonir, como também formar esses catequistas e também levar uma informação de qualidade aos leigos dentro hoje de uma inteligência artificial, dos sites, às vezes muitos sites com respostas prontas, como a igreja pode atuar? O tempo de Deus não é o mesmo tempo dos homens, né? O Kairos, que é o tempo de Deus, ele traz essa outra dimensão que nós conseguimos vivê-la com o coração. E hoje, formar lideranças é o programa principal da nossa igreja. Em todas as nossas dioceses, em todas as nossas paróquias, no final do ano a gente faz uma avaliação da caminhada, tudo aquilo que foi realizado, e já programamos o próximo ano. E sempre, todos os anos, a gente faz um programa de formação, de acolhida de novas lideranças e de capacitação e formação. E claro que o conteúdo principal para as nossas lideranças é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai conduzindo, que vai orientando a toda a vida catequética, principalmente agora com a iniciação à vida cristã. Todos nós também precisamos, cada momento, cada dia, nos atualizar dentro desse tempo que estamos vivendo. E claro que um grande desafio para os nossos catequistas, muitas com muita boa vontade, com dinamismo, mas não conseguem acompanhar toda essa evolução da internet, das redes sociais, da inteligência artificial, né, que está aí. Que nós, dentro da catequese, também no nosso trabalho, a gente tem que usar os meios que estão disponíveis. Nós temos que ter esse cuidado para que a máquina, o eletrônico, não tome lugar do humano. Na nossa catequese, na nossa igreja, na formação,
o humano deve estar em primeiro lugar. O humano, já nos dizia o Papa Francisco no nosso encontro com ele, a dimensão humana deve estar em primeiro lugar. Agora a participação de André Bonatelli. É contigo, André. Boa noite. Como discernir o Jesus histórico do Jesus da nossa fé ao animar biblicamente uma comunidade? Pois é, Andréia. Eu acho que a tentação de todos os tempos, e inclusive foi isso que fez gerar o dogma cristológico, é separar a humanidade da divindade de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor, é a frase síntese do querigma, que é aquele humano, nazareno, carpinteiro, lá da Galileia, é o Messias esperado e prometido ao povo de Israel, e ao mesmo tempo Deus se revelou nele como próprio Deus, como Filho de Deus, que é Deus também. Aqui está a síntese. Cada vez que nós pegamos uma parte desse Jesus, ou só a divindade, ou só a humanidade, nós não compreendemos o escândalo da cruz e ressurreição. O crucificado é o ressuscitado. Como é que pode estar vivo aquele que estava morto? Como pode Deus se fazer carne? Na história das religiões, a tendência sempre é de que alguém se aperfeiçoe tanto, se ilumine tanto, que chegue a se divinizar. Mas um Deus perfeito, luz da luz, que habita uma luz inacessível, descer até a nossa condição humana, se fazer carne, ser deitado na manjedoura do presépio, caminhar nas ruas empoeiradas da Palestina, ser crucificado no madeiro da vergonha e deixar-se tocar diariamente no pão da Eucaristia e no sangue da Eucaristia, nós certamente precisamos fazer um esforço muito grande. A tentação sempre é de dividir, e todas as vezes que nós escolhemos Jesus e não acolhemos, porque nós podemos escolher o que nos interessa. Um Jesus só humano se torna quase que um organizador de uma realidade só humana. Ou um Jesus somente divino que nunca olha para as realidades e para os sofrimentos ao nosso redor. Quando nós escolhemos Jesus, nós não acolhemos quem ele é. Nós repartimos, nós dividimos, nós fragmentamos. E aí nasce o que no passado sempre se chamou de heresia. Heresia é literalmente uma escolha redutora ou parcial da verdade. Não é o Cristo verdadeiro. Na catequese, nós precisamos saber integrar fé e vida, culto e misericórdia, liturgia e caridade. Se nós separamos, não temos mais Cristo. Temos o que nós produzimos como ideia de Jesus, mas não aquele que se relaciona conosco e que ao longo de 2000 anos é professado como o Senhor. Ele é Deus, mas que se revelou a nós como humano. Nada que é humano é estranho a Deus. Ele assume a nossa condição em tudo, menos no pecado, justamente para mostrar que o caminho da divinização passa pela humanidade. E é nesta humanidade que na ascensão nós percebemos que ele leva até o céu a nossa realidade humana e lá ele nos espera nesta plenitude de seres que não querem ser fragmentados. Jesus histórico e o Cristo da fé se integram na profissão de fé. Jesus Cristo é o Senhor. Dom Leomar, acolhendo Jesus dessa maneira é uma forma também de ajudar as pessoas a acolher o ser humano, ajudar os cristãos a acolher outras pessoas com as suas fragilidades do dia a dia, do cotidiano, da vida. Claro, Luciana. Diga-me como tu rezas, eu direi quem é o teu Cristo. Porque é preciso rezar integrando todas as dimensões da nossa fé, especialmente se eu me encontro com Jesus Cristo, que é o meu Senhor e meu Deus, eu necessariamente vou servi-lo no irmão que está ao meu lado. Não tem como rezar a Deus e não cuidar do próximo. Façamos uma passagem rápida na história dos nossos grandes santos. Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos Pobres, Francisco de Assis, São Martinho. Bom, podemos fazer um elenco enorme de santos. Qual é o caminho que eles revelaram ao mundo a santidade?
por ter encontrado Jesus Cristo, não ficaram fechados, saíram de si e foram ao encontro dos outros. Lembro aqui até São Damião de Molokai, que chega a se exilar numa ilha de leprosos para morrer com os leprosos. Então, o cristianismo não existe no abstrato, ele é concreto. Só existe o cristianismo numa concretude. E, por isso, a fé cristã sempre tem uma dimensão de olhar para o lado. Basta olhar Jesus. Tudo que Jesus faz para revelar o amor de Deus Pai se traduz em situações muito concretas, como curar o doente, expulsar os demônios, alimentar os pobres, ir ao encontro de quem precisa. Uma fé cristã que não integre a dimensão caritativa, São João, na sua carta, diz: aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é um mentiroso. Olha que forte essa palavra. Nós não temos como amar a Deus, o Deus único e verdadeiro dos cristãos, sem um compromisso concreto com as pessoas. Veja a pergunta da jornalista de São Paulo, Andressa Oliveira, aos convidados. Andressa. A minha dúvida é: como separar a fé com dúvidas históricas? Um exemplo, é verdade que Maria nasceu em 8 de setembro? Nesse mês, né, foi comemorado na Natividade de Nossa Senhora, Dom Leomar. Sim, Paulo. Olha, essas questões, elas têm que ser lidas num contexto próprio. Maria nasceu, com certeza. Se foi 8 de setembro, não temos absoluta certeza, mas ela nasceu. Então, escolhemos um dia para recordar seu nascimento. A nossa fé, ela é histórica, mas ela não tem esse preciosismo histórico. Nós não sabemos exatamente tudo o que aconteceu e quando aconteceu, por causa da distância do tempo, e também porque os primeiros cristãos não ficaram preocupados com datação histórica, com detalhes importantes hoje, que nós temos mais consciência histórica. O certo é que nós precisamos crer a partir do sentido da vida, não a partir da curiosidade. Eu diria que a fé não é só para o cérebro, é também para o coração, para as mãos, para os pés, passa pelo cérebro. Mas um cérebro inteligente, ele não vai ficar nos detalhes, ele vai ver se aquilo que eu creio dá sentido para a minha vida e me faz conviver de forma diferente. Aí, claro, quantas vezes já se falou que 25 de dezembro é a festa do Sol Invictus, que a gente não tem absoluta certeza que a data do nascimento de Jesus seja 25 de dezembro. Mas nós escolhemos uma data para celebrar, muito mais do que o dia, o mistério de um Deus feito carne. Por que a data da Páscoa muda todos os anos? Porque muda de acordo com o ciclo lunar, não o ciclo solar. Por isso, é mais ou menos 14 de Nisan. 14 de Nisan dá mais ou menos ali entre 20 de abril e... Bom, aí tem uma escala de variação. Mas a Páscoa acontece todo ano. Então, veja, buscar o sentido, buscar aquilo que transforma em vida tudo isso. Eu quero recordar o documento de Aparecida. Lá em 2007, nós tivemos no documento de Aparecida, inclusive com a participação da época do Bergoglio, né, que hoje é nosso querido Papa Francisco, e lá, documento de Aparecida diz recomeçar a partir de Jesus. E esse recomeçar a partir de Jesus é, de fato, voltar na história, reconhecer este amor grandioso de Deus desde a encarnação. Desde a encarnação. Veja que Deus amou tanto este mundo que nos deu o seu Filho. E se concretiza nesse diálogo com Maria, escolhida para ser a mãe de nosso Senhor, nosso Salvador. Então, se nós olhar toda essa história do cristianismo, que começa lá na Anunciação, chegarmos até hoje, a gente vai sentir o quanto o amor de Deus é grandioso e que transforma as realidades do mundo que nós vivemos. Então, quando nós anunciamos, mesmo na celebração da missa, nós dizemos, eis o mistério da fé. Então, precisamos entender essa história
essa intervenção de Deus na realidade humana a partir de nossa fé. Então, o tempo de Deus, a intervenção de Deus, ela é muito mais do que a dimensão humana, ela ultrapassa. Por isso que nós temos essa dimensão transcendental, né? Que a realidade humana se liga com a divindade. E Jesus é essa nossa ponte. E acredito que o sínodo que nós estamos vivendo também nos ajudou nesse tempo. Da escuta, a escuta, o Papa dizia, essa escuta não apenas com o ouvido, essa escuta com o coração. Aqui a gente vai alimentando, fortalecendo esta fé histórica, mas esta fé tão atual, tão presente, que nos mantém como filhos amados de Deus. Agora nós teremos a participação direto de Brasília da Amanda Queiroz, especial no Frente a Frente. Olá, boa noite a todos. Dom Leomar, como fazer com que o catequista ensine sem viés ideológico? Isso é possível? Pois é, Amanda. Acho que todos nós, cristãos, devemos focar mais no Evangelho. Nós vivemos numa cultura marcada por questões políticas, econômicas, culturais, até time de futebol, graças a Deus, cada um tem. Mas nós precisamos, quando olhar para o Evangelho, perceber que a exigência é maior. Nós somos destinados ao reino de Deus. E o reino de Deus tem grandezas que nem todos os projetos humanos são capazes de tocar. Olha, Amanda, o catequista tem que ser totalmente fiel a falar o que a igreja ensina e não o que ele pensa. Porque o que a igreja ensina geralmente não consegue satisfazer todas as demandas da sociedade. Eu dou 2 exemplos e aqui acho que todos vão entender. A igreja sempre vai condenar o aborto. A questão do aborto não é negociável. Para nós, é uma questão fundamental há 2000 anos. Nós sempre defendemos a vida desde a fecundação. Desde a fecundação. Mas nós também defendemos o pobre. Fazemos opção preferencial pelos pobres. Para nós, o pobre é também indispensável, voltado para ele o amor de Cristo. Ele é indispensável também o nosso cuidado para com ele. Nesse sentido, fica complexo a gente ficar refém de uma ou outra ideologia. Sempre vai ter um limite. Em tempos como o nosso, em que a sociedade tem tantas opiniões, eu costumo dizer que vivemos num tempo de opinião sobre tudo e fundamento sobre muito pouco. Todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa. Desde a roupa de alguém no Facebook ou nas redes sociais, até questões sobre posicionamentos, falas, né? Sempre estão avaliando. Eu acho que está na hora de nós cristãos, e o catequista em primeiro lugar, se informar mais o que a igreja pensa sobre as várias questões, especialmente doutrina social da igreja, e evitar posicionamentos que são contrários ao ensinamento católico. Por quê? Porque nós podemos estar ensinando em nosso nome. Isso é um risco enorme. É um risco, porque a igreja, quando torna alguém catequista, ela diz, você vai, mas você vai em nome da comunidade. Você não vai sozinho, você não vai sozinha. E por isso, essa fidelidade vale para o padre, para o bispo, mas vale especialmente também para o catequista, que prepara as novas gerações. Não é fácil, eu sei, mas é indispensável fazer um exercício pessoal de deixar que o evangelho seja o critério. Caso contrário, nós não catequizamos. Nós não fazemos... Porque catequizar é fazer ecoar a palavra de Deus, não uma ideia, não uma ideologia, não uma única forma. Seja de um lado ou de outro, nós nunca vamos satisfazer 100% o que as pessoas pensam neste mundo. Porque o nosso mundo, ele é concreto, ele não é abstrato. É o mundo que Deus preparou para nós e que sonha e que deseja para a humanidade. Por isso é difícil, mas é necessário.
É preciso saber a quem eu sirvo. Se eu sirvo uma ideologia, uma ideia, um pensamento, ou se eu sirvo ao Evangelho. Dom Leomar, o senhor citou a questão do aborto. A CNBB lançou nesta semana, ontem, na quinta-feira, uma nota reafirmando o posicionamento contrário ao aborto. Dom Pedro Brito Guimarães, arcebispo de Palmas, esteve aqui nesse estúdio, no Frente a Frente, e trouxe um desafio relacionado a essa questão. Vamos ouvir, vamos acompanhar. Nós como cristãos, já disse Dom Pedro, todos nós somos contra radicalmente ao aborto, não tem dúvida nenhuma. Tem que defender a cadeia da vida, as outras fases da vida. A criança nasceu, quem é que vai cuidar dela? Defender políticas públicas para que essa criança cresça e se desenvolva até a idade idosa, até o idoso. Defender a vida em todos os segmentos que ela se apresenta. É dar as condições objetivas para que aquela criança nasça e ela se desenvolva. Esse é o meu parecer que eu dou em cada encontro, em cada discussão sobre o aborto que as pessoas me dão. Dom Leomar, porque às vezes há uma preocupação mobilizatória, como nós estamos vendo, né, com relação ao direito à vida do nascituro, e às vezes um relaxamento ao direito à vida nas outras etapas da vida de uma pessoa, hein, Dom Leomar? Porque talvez o que precisa ser revisado é o nosso conceito de ser humano. O que é um ser humano? Né? Nós precisamos cuidar da vida humana todo momento, todo momento. Na questão do aborto, eu levantaria para todos os que estão envolvidos nesse debate e também na questão da legislação, quem de nós é capaz de definir quando começa a vida? Se alguém me der essa resposta unânime, com garantia, nós podemos começar a discutir. Mas não é possível saber quando começa a vida. Nós, cristãos, temos consciência de que a vida começa com a fecundação. Mas não é só nós, por causa da fé, não é uma questão só religiosa, o dogma. Os próprios cientistas, as pessoas que pesquisam a biomedicina, a genética, a filosofia, vários grupos sabem disso. Não sei por que nós não trazemos à tona cada vez mais os fundamentos que dizem quando começa a vida. Nenhum de nós tem direito nem de legislar, de tirar a vida, quando a humanidade não sabe exatamente quando começa a vida. Porque a vida, na fecundação, desde o início, o embrião, ele tem todo o DNA que vai se tornar um ser humano. Um ser humano perfeito, ou com todas as doenças que a genética pode nos trazer, o ser humano está ali, naquele embrião. Agora, Paulo, você me pergunta sobre as outras fases da vida. De fato, nós estamos cuidando mais de animais do que de pessoas. É bom cuidar do animal, é bom o direito dos animais, é bom ter um animal de estimação. Não estou dizendo nada contra isso, mas estou dizendo que é preciso também cuidar da avó doente, é preciso cuidar das pessoas. Nós dependemos dessa relação de cuidar do pobre, do idoso, do doente. Senão, nós vamos nos perdendo e vamos nos desumanizando. A questão do aborto, a questão da eutanásia, da pena de morte, as grandes questões de bioética trazem à tona a nossa concepção de ser humano. Nós poderíamos discutir com quem pensa diferente qual é a concepção de pessoa. Não esqueçamos que o conceito de pessoa, quem deu para o Ocidente foi o cristianismo. Nas disputas cristológicas e trinitárias dos 3 primeiros séculos, não existia o conceito de pessoa. A partir da definição do que é pessoa divina, se chegou à pessoa humana. Então, para concluir, é preciso uma revisão urgente no que a sociedade está pensando sobre a pessoa humana. Aí sim, desde a fecundação até o seu fim natural, o ser humano deve ser cuidado e preservado o seu direito à vida. Nós, como igreja, nós, como cristãos, acreditamos e defendemos a vida em todas as suas fases. A vida não pode ser negociada. A vida deve ser defendida em todos os momentos. E claro que nós precisamos, olhando o mundo, a realidade que nós vivemos, é preciso, sim, políticas públicas que ajudam as pessoas a ter dignidade,
Os filhos de Deus, os filhos desse mundo, precisam viver com dignidade. E quando nós olhamos as leis de Deus, e talvez podemos olhar ali os 10 mandamentos, mas podemos olhar também lá o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz assim: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Esse é o projeto de Deus, vida para todos, e vida plena, vida em abundância. Então, é claro que nós, como cristãos, nós como igreja, nós como homens, mulheres deste mundo, precisamos defender a vida, principalmente aquela que está em defesa. Então, claro, nós somos totalmente contra o aborto, somos contra a eutanásia, somos contra todo e qualquer tipo de morte que vai contra a vida natural. Então, mais uma vez, rogamos e pedimos a Deus que toque o coração, a mente de nosso povo, especialmente aqueles que têm poder de decisão, aqueles que têm poder de decidir sobre a vida dos outros, que possam olhar e decidir a partir da vida e não da morte. Nós somos a favor da vida. Então vamos agora ao Rio de Janeiro com a participação da jornalista Natália Trotti. Boa noite. Dom Leomar, como deve ser a orientação sexual no ambiente escolar? A sexualidade humana é um dom, é graça de Deus para o crescimento da pessoa na sua integralidade, na sua afetividade, nas suas emoções, na forma de se posicionar e se diferenciar neste mundo. Certamente, a educação precisa de pessoas que possam se desenvolver de acordo com o projeto de Deus. No ambiente escolar, esta educação há de cuidar para que, de fato, a pessoa se torne capaz, por exemplo, de querer formar família, de querer se entregar num projeto de vida que realize. Se nós não cuidarmos, nós podemos estar ou não dando nenhuma orientação para as crianças e jovens, ou fazendo uma tendência a uma sensualização e uma erotização que fazem com que tudo se transforme em coisa, em consumo, em momento e não em projeto. E aí nós estamos percebendo que até na sexualidade humana, muitas pessoas não estão mais se realizando como pessoa, mas se perdendo, deixando de ver a beleza da existência. Nós assistimos alguns dados que revelam preocupação, a quantidade de feminicídio, a quantidade de crimes passionais, a quantidade de crianças abandonadas sem uma responsabilidade, uma paternidade responsável. Tudo isso é fruto também de uma educação que não foi integral. A integralidade da educação supõe também cuidar para que homem e mulher se conheçam e possam constituir família, possam, de fato, viver a sexualidade para se realizar como pessoa, mas de acordo com um projeto. Quando nós falamos especialmente numa escola católica, certamente essa escola deve cuidar para que nada daquilo que nós temos como revelação de Deus se anteponha. Alguém diria, mas o senhor está sugerindo, então, uma educação religiosa para a sexualidade? Não, eu estou dizendo que nós precisamos dar um potencial para que as pessoas se realizem também pelo caminho afetivo, não reduzindo a sexualidade, a genitalidade, mas uma complexidade de relacionamentos. Tenho receio e, de fato, preocupação que as pessoas estejam se tornando tão individualistas, tão fechadas, que não conseguem mais nem sequer um relacionamento sadio. Queira Deus que um dia nós saibamos educar para esta vida plena que só em Deus nós encontramos e que supõe também uma integração com todo o corpo e todo o ser de cada pessoa. A gente vai ter que encerrar dentro de uns minutos, mas, Dom Leomar, aproveitando, o que o senhor gostaria de informar sobre a animação bíblico-catequética nacional agora nesta reta final de ano?
eventos, iniciativas, o que o senhor gostaria de trazer para nós, Dom Leomar? A Comissão Bíblico-Catequética tem, pelo menos, dois sinais fortes esse ano. O mês da Bíblia, onde estamos refletindo sobre a carta aos Efésios. Convido a valorizarmos cada vez mais a palavra de Deus em nossa vida. Dá tempo ainda de ler a carta aos Efésios, pegar o texto base e aprofundar isso é importante. E no final do ano, nós teremos um encontro com alguns padres de todo o Brasil, representantes dos regionais, para trabalhar iniciação à vida cristã e presbíteros. Todos sabemos, todo padre tem que enfrentar a realidade da catequese em sua paróquia. Como fazer que as crianças não desapareçam depois da crisma? Como fazer que a catequese tenha, de fato, um caminho novo? E por isso, Paulo, me permita dizer que para o ano que vem, nós teremos, eu digo 3 eventos, entre outros, que são processos, não são eventos soltos. Primeiro, um encontro para seminaristas, em julho, em Brasília. Seminaristas de todo o Brasil para se aprofundarem na iniciação cristã. Serão padres, então, de fato, deverão entender como fazer uma catequese com essas crianças da era da inteligência artificial. Que desafios e proposições temos? Depois, faremos, em outubro do ano que vem, um grande encontro em Itaici com os presbíteros do Brasil. Presbíteros e catequese, presbíteros e iniciação cristã. Como preparar os padres para a gente se ajudar em questões canônicas, litúrgicas, bíblicas, para essa nova catequese. E, claro, quero aqui anunciar e já colocar todos os catequistas do Brasil em preparação para a grande Romaria Nacional de Catequistas. Romaria Nacional de Catequistas em Aparecida, 30 de agosto a 1º de setembro. Aí o Brasil vai se encontrar, aí a catequese vai se encontrar, com formação, celebração e animação. E no dia 24 de setembro, no domingo, haverá a Romaria Diocesana de Nossa Senhora Conquistadora em Bagé. Não é isso, Dom Cleonir? Já vamos lançar na Romaria os 50 anos da nossa Romaria Diocesana. E um dado importante, né? A Nossa Senhora Conquistadora, ela entra na história do Rio Grande do Sul lá no ano de 1626, com o padre Roque Gonzalez, que levava um quadro de Maria, o quadro da Virgem Maria, e deram o nome a Nossa Senhora Conquistadora, porque através da presença do quadro da Virgem Maria ia conquistando os índios, o povo daquela época. Muito obrigado aos participantes do Frente a Frente desta sexta-feira. A missão do programa é fomentar a reflexão, valorizando a diversidade de dons e de carismas, destacando que o Deus Criador criou cada um de nós com particularidades distintas. Enfatizar o dom inviolável da vida em comunhão com o magistério do Papa Francisco e com as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, norteiam o Frente a Frente de sexta-feira no Canal da Família. Frente a Frente com a missão de comunicar.